Obrigado, Nara. Eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser convidado e tenho que te agradecer, porque desde que nos conhecemos aí na Inglaterra, imagino que você está na Inglaterra hoje, né? Desde que nos conhecemos aí, você sempre foi uma pessoa muito carinhosa, e eu queria agradecer todas as pessoas que estão aqui presentes nesse momento, principalmente porque quando as pessoas começam a buscar realmente o marketing digital, quando as pessoas começam a buscar realmente esse tipo de engajamento, digamos assim, esse tipo de nova forma de fazer comunicação, eu fico muito feliz porque essa nova forma de fazer comunicação, apesar de que ela está sendo empregada não é há pouco tempo, a gente está falando de tecnologias que estão sendo utilizadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial e que agora essas tecnologias começam a ser utilizadas também em conjunto com as novas redes sociais. Mas uma das tecnologias que eu vou falar a respeito aqui, que é o uso do inconsciente das pessoas, eu costumo falar falar sobre o inconsciente coletivo, mas não é o mesmo inconsciente coletivo da proposta nem do Jung, nem da proposta. Assim, enfim, não é uma proposta social do inconsciente coletivo, mas a aplicação do inconsciente do Freud de uma forma coletiva, porque quem mais utilizou essa técnica, né, quem realmente colocou essa técnica para funcionar, é um primo do Sigmund Freud. E sobre a minha apresentação, eu queria dizer que bem antes da vida acadêmica relacionada à comunicação, eu tive uma experiência de 10 anos com um dos maiores cineastas do Brasil, que é o Elvésio Raton. Trabalhei do lado do Elvésio Raton por um tempo e o Elvésio sempre foi responsável por campanhas políticas, tanto campanhas por disputa de votos, como projetos que são campanhas políticas também, como documentários relacionados a eventos e realizações políticas. Então, antes de falar sobre a minha especialização acadêmica, o que eu estudei teoricamente, é muito importante dizer que durante o tempo que eu estive do lado do Elvésio Raton, tendo toda essa experiência, o sonho de quem trabalha como assistente de um diretor, não necessariamente assistente de direção, mas como assistente de um diretor, é ser diretor um dia. Então eu comecei a, digamos que, habitar o meu inconsciente, vamos dizer assim, com muita informação e também com muita leitura a respeito do assunto. Quando eu parti para legitimação social, que é o curso que te dá um diploma ou te dá um certificado, porque infelizmente a nossa sociedade ela tem, principalmente a esquerda, ela tem muito isso, né, de valorizar aquilo que você tem diploma, aquilo que você tem certificado. Quando eu passei para essa fase, realmente aí eu estudei o jornalismo político, eu estudei também o marketing digital, dentre muitas outras coisas, como por exemplo as ciências sociais que eu fiz aí na Inglaterra, e fiz na Open University, que realmente me deram essa base para a legitimação daquilo que eu falo, mas eu posso dizer que a construção do profissional de comunicação que eu sou vai muito além dos diplomas, né? É uma história de uma vida inteira. A primeira campanha política que eu participei e que eu já tive uma sensibilidade não intuitiva, porque eu não tinha necessariamente aquela base teórica para falar sobre isso, mas eu já tive uma sensibilidade de perceber as jogadas políticas e falar: nós precisamos fazer assim, 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 mesmo que eu fosse apenas técnico, operador de computador. Eu tinha 17 anos e foi exatamente nesse endereço uma campanha política para prefeito de Ponte Nova. Então, essa coisa de comunicação, ela envolve, além da preparação acadêmica, ela envolve a experiência de vida e envolve também o dom. Para vocês terem uma noção de como a comunicação ela está relacionada ao dom, existem muitos estelionatários, pessoas capazes de dar nó em pingo d'água, que não possuem talvez a quarta série. E como é possível imaginar uma pessoa que talvez não tenha estudo nenhum e talvez tenha aí seus 20 anos, essa pessoa consegue dar o tombo em todo mundo. E são essas pessoas que vão para as cadeias e depois que elas saem das cadeias, elas saem direto, por exemplo, para serem pastoras de igrejas neopentecostais, porque são pessoas que possuem o dom do convencimento. Esse dom do convencimento, ele é desenvolvido no momento que as pessoas começam a entender como conversar com os outros para estimular determinados sentimentos. Uma das pessoas que eu observei quando eu estava estudando, antes do estudo formal a respeito do assunto, que foi a tia da minha ex. A tia da minha ex manipulava a minha ex de uma forma muito inteligente. E eu criei um conceito que eu utilizei um dia no canal Leonardo Stoppa, que foi a imparcialidade Meriane. Eu chamei de assim porque ela se chama Meriane. E como que ela fazia para manipular a minha ex? Ela pegava
ela queria, obviamente, o término do meu relacionamento. Então, quando ela ia falar ao meu respeito, ela nunca falava mal de mim, mas ela falava sobre qualidades insignificantes. E quando ela ia falar sobre o outro que ela queria como sendo o substituto a mim, ela falava sobre coisas que eram realmente significativas. Eu vou explicar para vocês como a imparcialidade meriana é muito importante na jogada política, mas eu vou contextualizar primeiro, porque essa experiência de vida e a transformação de uma experiência de vida em uma tese, uma teoria, ela é muito importante para a gente seguir em frente. Imaginem que vocês vão contratar um pedreiro para fazer a cozinha de vocês. Essa é a explicação da imparcialidade meriana. Você tem duas opções, você tem João e você tem o Manuel. Então, como cada vez eu coloco nomes diferentes, eu vou escrever aqui para eu não esquecer. O João, ele é um camarada que tem um histórico muito bizarro. O João bate na mãe, o João bebe demais e o João já cumpriu 12 anos de cadeia porque o João matou a ex-esposa. Mas a gente tem também o José. O José, ele é um cara que faz doações para a igreja, ele passa o final de semana no asilo, fazendo serviço comunitário gratuito, não porque foi condenado, mas porque é uma pessoa muito boa. O João distribui cestas básicas e ele batalha para coletar cestas básicas das pessoas mais ricas para distribuir para as pessoas mais pobres. Então, a Meriane, ela começa a falar do João e ela começa a falar do José. A colocação que a Meriane faz a respeito do João é a seguinte: o João, ele é um bom pedreiro. O João fez um serviço fantástico na casa do vizinho, mas o João não vale nada. O João bate na mãe, o João ficou 12 anos preso porque matou a ex-esposa. O João, ele, quando ele passa na rua, às vezes qualquer coisa olha pro lado dele, ele mete um tapa na cara da pessoa. O João é um crápula e continua desqualificando o João e termina falando: o serviço dele é muito bom, mas ele não vale nada. Então ela começa a falar do José. O José é uma pessoa fantástica. O José, ele ajuda no asilo, sem precisar, porque ele ajuda por amor aos velhinhos. O José, ele é uma pessoa que doa metade do dinheiro dele para comprar cestas básicas para as pessoas necessitadas. Apesar do José ter feito um trabalho aqui no vizinho e ter estragado todo o material, ele corrigiu depois. É porque ele está aprendendo, mas ele é uma pessoa fantástica. O José, ele faz uma campanha comunitária aqui na cidade que mata a fome de muitas pessoas. Eu passei muitas informações a respeito dos dois e, de uma forma superficial, eu elogiei o José, mas a informação que a pessoa procura é sobre um bom pedreiro. O João é o bom pedreiro. Quem está contratando o João não é a ex-esposa do João, então ela não corre o risco de morrer. Quem está contratando o João não é a mãe do João. Essa pessoa não corre o risco de apanhar do João. Quem está contratando o João para fazer um serviço de pedreiro que ele faz muito bem. Não é necessariamente para discutir com ele na rua e tomar um tapa na cara. E ninguém se importa se o pedreiro ficou preso 12 anos porque matou a ex-esposa. Se o cara não está nem aí e não é parente da ex-esposa. No final das contas, depois de toda essa exposição, todas as pessoas vão pensar superficialmente que a Meriane estava sugerindo o José. Mas apenas com intuição e sem o segundo grau completo, essa mulher tinha toda essa estratégia para sugerir o João, falando uma coisa boa do João, que é a que importa, dentro de 99% de coisas ruins que o inconsciente do contratante do pedreiro nem vai levar a sério. Quem vai contratar o pedreiro não quer nem saber das outras informações. Então, isso é muito importante para que as pessoas entendam que existe o inconsciente e que esse inconsciente ele é populado por informações e depois existe um filtro que vai nos conduzir a uma situação de decisão a partir daquilo que importa. Isso é comunicação. Comunicação não é, e agora eu falo aqui como é um grupo fechado, comunicação não é prometer que você vai derrubar o Bolsonaro colocando outdoors e carros de som. Comunicação é inteligência, comunicação não é diploma, comunicação é inteligência. Por isso todos os núcleos eles vão ter condições de desenvolver comunicação desde que eles procurem a inteligência da comunicação. Então, depois que eu fiz essa exposição sobre essa experiência que eu tive antes de estudar teoricamente a comunicação e antes de saber até o que ela estava fazendo, né? Porque hoje a gente consegue saber quais cientistas que fizeram essa proposta, ela nunca ouviu falar nesses cientistas, ela aprendeu isso porque ela teve
uma vida inteira dentro das igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas fazem exatamente isso. Eu posso dizer para vocês que eu fiz, eu percorri todo percorri um percurso redundante, mas o meu percurso de vida foi um percurso que eu tive a minha primeira preparação foi o desafio de conseguir convencer meu pai de coisas idiotas, como, por exemplo, que eu merecia ganhar um computador para aprender programação de forma merituosa. Eu não consegui convencer meu pai. E me esforcei muito para convencer meu pai que eu poderia usar o carro com 18 anos, porque eu já tinha carteira. Então, assim, a persuasão, ela vem da necessidade. E é por isso que as pessoas que possuem absolutamente tudo quando são crianças, quando elas chegam na fase adulta, elas não possuem uma capacidade muito grande de persuasão. Persuadir é uma palavra muito feia, porque ela significa necessariamente convencer o outro sem necessariamente estar falando a verdade. Mas eu não estou usando dessa forma, eu estou usando da forma assim, convencer, digamos que convencer. As dificuldades na vida do indivíduo nessa primeira infância é que fazem a pessoa ter essa capacidade de comunicar. Muitas das pessoas possuem essa capacidade, mas não sabem passar para frente. Outras pessoas não possuem essa capacidade, mas podem desenvolver. E existem as pessoas que realizam estudos relacionados a esse tipo de coisa para conseguirem explicar para os outros o que elas devem fazer para conseguirem interiorizar isso. A comunicação ela é formada por várias camadas. A comunicação não é formada somente por essa camada de falar as coisas da forma como eu falei. O ser humano ele recebe uma carga de informações e dentro dessa carga de informações, a carga verbal, tanto oral quanto escrita, logicamente quando a gente está conversando, você está recebendo minhas palavras, mas grande parte das informações que eu estou passando para vocês estão nas expressões faciais. Eu tenho falado muito a respeito disso, sobre a necessidade do treinamento da Dilma. A Dilma, ela foi torturada, a Dilma, ela passou por coisas que nenhum de nós, imagino, nenhum de nós tenha passado na vida. Isso acabou criando uma Dilma que tem uma falha muito grande na comunicação facial. Então, digamos que a Dilma, ela essa fragilidade da Dilma, digamos que esse passado de dor da Dilma transformou a Dilma em uma pessoa que se mostra muito amargurada em termos de expressões faciais, e a Dilma consegue lançar mensagens com expressão facial e com expressão corporal que todo mundo entende, mas fica no nível inconsciente. Eu consigo olhar e falar, agora a Dilma teve nojo daquela pessoa que falou aquilo. Agora a Dilma teve raiva. Eu estudei os livros, a Nara tá aí, ela obviamente compreende inglês, ela pode baixar e dividir com as pessoas do grupo internacional que compreendem inglês. O cientista que fala muito sobre isso é o Paul Ekman. Mas só que muita coisa do Paul Ekman, talvez muita coisa 5%, está no canal Metaforando, indiferente do viés político do cara, que eu não sei qual que é. É muito importante que as pessoas conheçam o que eu estou dizendo e entendam que o canal Metaforando é um cara que estudou Paul Ekman e muitas outras coisas, e ele sabe ler e sabe traduzir para os outros o que está sendo transmitido naquela expressão facial, por exemplo. Mas nós, como seres humanos, nós aprendemos a ler de forma inconsciente e tomar decisões a partir disso. É por isso que às vezes a gente recebe uma pessoa sã, porque quando a pessoa tem a psicopatia, a pessoa consegue transmitir expressões faciais diferentes daquilo que ela está sentindo. A gente recebe uma pessoa sã e a gente fala, esse cara é pilantra, eu não vou acreditar nesse cara. Ou a gente recebe uma pessoa sã, conversa e fala, nossa, como essa pessoa me passou a verdade. Às vezes a carga de comunicação oral é a mesma, mas o resto da comunicação, que é a comunicação não oral, ela é um pouco diferente. Por ser um pouco diferente, ela faz toda a diferença, porque a maioria da comunicação não é a oral. Vocês não estão vendo, mas eu estou o tempo todo gesticulando, utilizando essa caneta aqui como símbolos que são chamados de emblemas na comunicação. Se vocês estivessem vendo isso, isso também seria comunicação, né? O mexer dos ombros é comunicação. Tudo isso é comunicação. Esse tipo de coisa é amplamente utilizada, por exemplo, nas campanhas das pessoas que conhecem isso. O que significa que o inimigo usa essa estratégia. Principalmente aqueles que estão alicerçados por acadêmicos, PSDB. Os políticos dos partidos mais poderosos e que consideram a ciência realmente, o PT defende muito a ciência, mas o PT não considera a ciência.
E eu vou fazer bastante críticas, porque é das críticas que a gente vai tirar, obviamente, um caminho. Eu não estou aqui para pedir ninguém para votar no PSDB, não estou aqui para pedir ninguém para votar na direita. Eu estou aqui para fazer críticas construtivas, que a partir das falhas a gente pode pensar formas de contornar as falhas. E também não estou me propondo nem como empregado para poder dar sequência no núcleo de comunicação, que é o que eu sempre proponho. Não quero trabalhar com isso, porque eu não tenho feito críticas para conseguir um emprego, como também não estou fazendo críticas para que ninguém desista, é só para uma reflexão, para a evolução. Então, os partidos que possuem realmente a utilização da ciência, eles levam tudo isso em conta. Já os partidos que fazem só uma defesa superficial da ciência, como uma defesa política, precisamos de universidade, precisamos disso, disso e disso, como os partidos de esquerda, que a gente fala, né, os progressistas, eles simplesmente ignoram isso para eles mesmos. É mais ou menos assim, faço o que eu digo, não o que eu faço. Nós estamos vivendo uma situação extremamente arcaica quando a gente fala sobre comunicação e aplicação do estado da arte da comunicação na política, quando a gente fala da esquerda. E agora que eu expus tudo isso, eu vou falar realmente sobre as coisas que eu vejo como falhas e são pontos para reflexão. A primeira delas eu queria dizer que eu vou fazer uma escatologia conjuntural, que não significa a verdade, tá? Não significa que isso vá acontecer. Mas é muito importante que a gente analise qual é o cenário, o pior cenário. Porque a partir do pior cenário, a gente começa a criar uma responsabilidade para reagir ao pior cenário. Não adianta absolutamente nada a gente ser apenas otimista e tentar ser reativo nos últimos 15 dias das eleições e perder novamente. Ganha as eleições quem tem mais votos, não ganha as eleições quem tem razão. Então é importante considerar o seguinte, o imbecil vota. O imbecil tem um título de eleitor como o doutor, como o mais inteligente. A gente precisa conversar com o imbecil, porque é ele que define as eleições, porque ele é a maioria. O cenário escatológico que eu tenho e que eu escrevi há uns dias, e eu posso já estar errado, porque nós tivemos muitas reações positivas, mas eu vou repetir aqui porque é o pior cenário possível, então eu preciso falar sobre ele. O cenário que eu tenho é um cenário que, por causa da capacidade de comunicação, Bolsonaro ultrapassa o Lula nas pesquisas, isso talvez em 2 meses, cola no empate técnico, e a gente está vendo uma tendência de crescimento do Bolsonaro, queda do Lula. O Lula, depois dessa derrota, dessa possibilidade de derrota, talvez ele abandone a campanha para não ser derrotado e não ter essa derrota nas costas. E eu vejo um cenário, isso já é uma coisa que eu estudei nas ciências sociais, né, no curso de ciências políticas, de possibilidade até de fim do PT, como a gente conhece hoje, como um grande partido. As pessoas vão realmente morder a ideia de que o PT acabou reelegendo o Bolsonaro e o PT vai perdendo pessoas por causa disso e um outro partido de esquerda vai se reconfigurar e a gente vai ter aí um PT totalmente em declínio e um outro partido de esquerda nascendo. O PT vive hoje um momento que é um momento muito perigoso, que é um momento de salto alto, que talvez ele esteja se conscientizando e saindo disso. Esse momento de salto alto, ele obviamente é herança de várias conquistas, de várias vitórias, e ideias que são perigosas. A primeira delas é uma ilusão sobre 2018. O PT tem a certeza, e o PT, tanto políticos, quanto militância, quanto simpatizantes, todos têm a certeza de que o Bolsonaro só venceu porque o Lula foi preso. É claro que a prisão do Lula teve uma influência muito grande, mas nos últimos dias das eleições, nós vimos uma utilização de um poder de comunicação muito grande. E a capacidade de reação do PT a esse poder de comunicação era muito pequena. Imaginem vocês o seguinte, eu vou trazer um ponto que é um ponto muito estranho, sabe? Mas ele precisa ser falado. A vergonha de ter um filho gay é uma coisa que está no inconsciente de grande parte dos brasileiros. Então, por mais que a gente tenha muitas pessoas que, por serem de esquerda, elas acabam dizendo que são totalmente tolerantes, elas não estão dispostas a viver isso dentro de casa. Os politizados sabem que toda essa conversinha é uma conversa só para ganhar votos de bobos, mas os bobos são a maioria. E você tem a certeza que você vai votar no ex-presidente Lula, mas uma semana antes das eleições, você, que já está mapeado pelo algoritmo, e você é conservador, o algoritmo já sabe disso, o algoritmo sabe o que você acredita e o que você não acredita, e o que te põe medo e o que te põe feliz. Então, o PT, você é uma pessoa que quer uma prosperidade econômica e não admite a ideia, por exemplo, de nenhuma agressão à religião, apesar de que você é uma pessoa
que é de esquerda, você não quer nenhuma agressão à religião, e você esconde isso, mas você é um intolerante à liberdade sexual. Então, você vai ser bombardeado, apesar de você estar disposto a votar no ex-presidente Lula, você vai ser bombardeado uma semana antes das eleições com informações do tipo que o PT vai transformar toda criança em gay e que a gente vai ter mamadeira de piroca nas escolas, e essas informações são feitas por pessoas extremamente preparadas para que essas informações sejam convincentes. Não são os garotos de 12 anos que estão fazendo todas essas informações. São agências poderosíssimas e o topo dessas agências está lá nos Estados Unidos, onde esses caras estudam só para fazer isso. E no final das contas, você começa a receber informações da forma que você gosta de receber para mostrar que, ainda que o Lula vença, ele não vai conseguir governar e etc. Então você tem todo um bombardeamento de informações no moral, na destruição da família e etc., que são convincentes uma semana antes das eleições. Então você jamais votaria no Bolsonaro, mas você faz o que a campanha do Bolsonaro quer. Você fica em casa, porque você está amedrontado, você está humilhado, você não vai votar. E isso funciona. Claro que não vai funcionar com nós. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas politizadas que temos muita certeza a respeito do que foram as realizações do Lula. Nunca a gente teve uma agressão à liberdade, nem obrigação de crianças. A gente sabe que isso é balela. Mas o problema é que voto, ele é disputado através da inteligência, e votantes são pessoas que não são todas conscientes como nós. E a maioria dos eleitores, eles são estúpidos. É preciso admitir que a maioria dos eleitores são estúpidos e que nós somos uma bolha com uma inteligência completamente diferente dos demais eleitores. Então, essa ilusão de que o Lula venceria em 2018, ela tem sido, para nós, uma coisa muito perigosa, porque ela nos leva para um cenário em que a gente começa a acreditar que o Lula solto e elegível é a garantia de vitória. E a gente desconsidera o fato de que os caras não venceram apenas porque o Lula estava preso. Os caras venceram porque eles tiveram todo um controle sobre a opinião pública e tiveram uma capacidade muito grande de disparar informações antes das eleições. Mas a não consciência a respeito disso, né? Essa certeza de que o Lula... olha, o PT só perdeu porque o Lula estava preso. Nos tapa os olhos a respeito dessa outra máquina poderosíssima de comunicação que é o exército digital e também os núcleos de inteligência de comunicação que esses caras possuem. Isso não é uma coisa que está só entre a militância. Isso é uma coisa que dá muita grana, gente. Então todos os canais progressistas, e o canal progressista ganha dinheiro falando coisas que o público progressista quer ouvir, todos os canais progressistas vão repetir isso até o momento eleitoral e para sempre. O Bolsonaro só venceu porque o Lula estava preso. Ainda que eles não acreditem nisso, se eles falarem isso, eles vão ser cancelados, porque o público de esquerda quer ouvir que o Lula venceria em 2018 e que foi golpe. E eu tendo a dizer que nós, na estratégia, nós precisamos considerar o fato de que esses caras tinham um poder tão grande na comunicação que, ainda que o Lula tivesse solto, eles tinham uma chance muito considerável de vencer em 2018, e a gente precisa considerar essa chance hoje. Então, essa ilusão, que eu chamo a ilusão no real motivo da derrota, é que dá hoje a certeza de que o Lula já está eleito. A certeza que ele está eleito em primeiro turno parece que está caindo. E aos poucos a certeza de que o Lula está eleito, ela vai diminuindo com o crescimento, né, da tendência de crescimento. Por que o Bolsonaro está crescendo? Porque o luto a respeito da Covid está caindo. E as pessoas estão começando a ter luto nesse momento por causa da economia. E agora a gente vai ter um influxo de capital gigantesco para o Brasil, porque, por exemplo, a Rússia está sendo cancelada economicamente. São coisas que vão dar a impressão de que o governo Bolsonaro está uma maravilha. Então, estamos vivendo um momento de mudança de tendências que precisa ser muito observado. Vou falar sobre grandes tecnologias e métodos de conquista multipúblico. Veja bem, nós temos uma tendência também estudada nas ciências da comunicação. Existe uma teoria que eu estudei já em jornalismo político que se chama teoria da cauda longa. A ideia da teoria da cauda longa, todos nós vamos conseguir compreender quando a gente começa a prestar atenção como que era antigamente. A gente tinha uma gravadora fazendo muito sucesso com um grande artista e ganhava muito dinheiro com um grande artista. Por exemplo, Michael Jackson mundial, Beatles mundial, dentro do Brasil, Roberto Carlos. Então bastava a gravadora ter uma grande estrela que ela conseguia fazer muito sucesso. À medida em que nós tivemos um pouco de inclusão dos mais pobres no consumo desse tipo de produtos e nós tivemos uma maior capacidade de difusão, nós tivemos uma mudança de tendência dessa teoria da grande estrela
para a teoria da cauda longa. A teoria da cauda longa é a que explica, por exemplo, a existência de um Brasil onde nós temos as elites, mas nós temos também um emicida que conversa com um público completamente diferente do público que consome Roberto Carlos. Então nós temos uma Anitta que conversa com o público, um Pablo Vittar que conversa com outro, um Chico Santa Cruz que conversa com outro. Estou falando de músicos. E nós temos também os tradicionais. Lógico que nós temos o Chico Buarque, nós temos o Caetano. Mas o problema é que o PT ainda vive lá atrás, na teoria da grande estrela, e no lugar do PT correr atrás de conquistar todos os artistas de todos os segmentos, ele vive a esperança de que basta focar em um grande artista que ele vai conseguir alcançar todo o público. E não é mais assim. Antes, para você fazer a propaganda da Pepsi e essa propaganda ter repercussão internacional, você contratava o Michael Jackson. Antes, para você conseguir fazer um produto ser conhecido no Brasil inteiro, os piores produtos que já chegaram no Brasil eram os produtos de terceira linha produzidos na China e vendidos dentro do Brasil com a marca FLC. E eles usavam uma pessoa de expressão global, um ator da Globo, para fazer propaganda das lâmpadas, de todos os produtos da FLC, porque é um produto de péssima qualidade e precisava ser endossado por um ator global. Hoje, se a FLC fosse fazer uma campanha publicitária com pessoas, ela ia procurar um artista que atinge cada segmento, porque a gente tem pessoas que influenciam diversos segmentos. Lá atrás, desde o início do golpe, lá em 2012, 2013, os Estados Unidos começaram a conquistar pessoas de diversos segmentos para usar pessoas de diversos segmentos. Então você tinha pessoas que falavam a mesma coisa, fora Dilma, fora PT, de formas diferentes. Para negros, para mulatos, para pretos e para brancos. Riquezas são diferentes. Eu citei aqui Titãs, e também para evangélicos, tanto para os evangélicos neopentecostais, quanto para evangélicos que seguem o evangelho, quanto também para evangélicos, por exemplo, da Cristã do Brasil, que votaram, apesar de ser uma igreja que não estava apegada a marketing, a dogma bizarro como as neopentecostais, votaram no Bolsonaro porque acreditavam que o Bolsonaro era a favor dos princípios cristãos e os outros não. Então tivemos pessoas para conversarem com esses segmentos, pessoas para conversarem com os pobres das favelas e convencerem os pobres das favelas que o Bolsonaro seria melhor para eles, pessoas para conversarem com os militares que o Bolsonaro seria melhor para eles. E mesmo, como que os militares podem ficar melhores com o Bolsonaro se ele está prometendo distribuir armas para a população? Enfim, essa segmentação ela é muito importante. E aí eu chamo a atenção de um ponto. A Nara lembra quando eu comecei, as crianças de 12 anos me atacavam. E era muito interessante como essas crianças de 12 anos eram ridicularizadas por apoiarem o Bolsonaro quando eu comecei. Hoje todas elas possuem título de eleitor. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que temos, e eu fiz uma live sobre isso e fiquei muito feliz que logo depois foi para o ar o multiverso do Lula, que já é um embrião disso, mas o que temos na esquerda para conversar com crianças e adolescentes? Isso é muito importante porque enquanto o PT se propõe como uma mãe que vai cuidar da criança e vai definir o que é melhor para a criança, ainda que o outro lado não vá fazer absolutamente nada, a linha discursiva é que o adolescente ele vai ser protagonista do próprio futuro. Então, o diálogo que nós não temos com os jovens e adolescentes, a gente conversa diretamente com os pais que possuem título de eleitor, vamos pensar assim, e a gente fala, vai fazer muita coisa legal para seus filhos, tá? O outro lado não. O outro lado conversa com os pais, mas conversa com os filhos também. E o filho que tem, vamos pensar aí, 8 anos e que parece uma coisa insignificante, no início da campanha do Bolsonaro para presidente em 2018, conversar com uma criança de 2 anos ou de 8 anos podia ser uma coisa insignificante. Aí eu pergunto para vocês, como teria sido a tentativa de golpe o golpe de 2016 se as crianças de 2008 estivessem recebendo informações políticas da forma correta? Elas não tinham caído no golpe de 2016, elas seriam potência em favor, obviamente, do Brasil e não em favor da destruição da nossa soberania. Então, conversar com as crianças é importante. E as crianças que estavam recebendo informações do Bolsonaro em 2017, 2016, 2018, elas podem não ter título de eleitor agora, mas elas vão ficar na internet fazendo campanha de graça para o Bolsonaro, convencendo um monte de gente, e elas serão chamadas de robôs. Mas, depois de 4 anos, quando o Bolsonaro for tentar fazer um sucessor,
elas vão ser robôs com título de eleitor. Então, esse diálogo com todas as esferas da sociedade, que eu digo, conquista multipúblico, é muito importante. E eu coloquei aqui a questão do método tecnológico, porque é preciso dizer que hoje nós temos uma ilusão muito grande do campo progressista em geral, das pessoas, que os sites que estão na internet, eles estão na internet para defender a ideologia, para salvar o Brasil e realmente para derrubar o Bolsonaro e eleger o ex-presidente Lula. O discurso é esse, mas essa não é a finalidade. E não é a finalidade porque, se a finalidade for educativa, a gente não tem visualizações. E aos poucos, todos os comunicadores foram percebendo que as visualizações foram minguando e todos os comunicadores foram simplesmente saindo dessa ideia de fazer um trabalho sério para fazer um trabalho clickbait, prometendo queda do Bolsonaro para amanhã, garantia sobre a vitória do ex-presidente Lula, e isso acontece com todos. E o que acontece? Os que têm quem que está bombando hoje nas redes sociais e o algoritmo deixa bombar e automaticamente todo aquilo que eu chamo carinhosamente de gado de esquerda, todo gado de esquerda está indo ver o canal das pessoas que estão falando mentira sobre a queda do Bolsonaro desde o início do governo Bolsonaro e abandonaram todos os canais de pessoas que produziam discurso sério. Eu lembro quando a Anitta Blian abandonou esse trabalho, porque o Anitta Blian não estava sendo levado a sério, ele fazendo um trabalho muito sério, o Cris Grazina também abandonou e muitos outros abandonaram o trabalho nas redes, porque o PT simplesmente, e o PT que eu digo assim, os telespectadores, eles simplesmente migraram para os canais que estavam só prometendo coisas otimistas. Lógico que a gente quer ver coisas otimistas, é lógico, mas isso não vai vencer a eleição. E o que aconteceu foi que o PT não desenvolveu um núcleo de inteligência. O partido tem dinheiro para isso. Uma crítica que é preciso ser feita, que uma pessoa que abandonou também essa luta, ele estava lutando dentro do meio jurídico, ele foi conselheiro da OAB e ele estava lutando dentro do meio jurídico, praticamente sem recursos, e o trabalho que ele estava fazendo, todo um trabalho muito bonito, inclusive ele orientava muitas pessoas, muitos comunicadores que naquela época estavam lutando, e os comunicadores lutando, assim, muitos passando dificuldade e tal, e essa pessoa virou para mim e falou assim: Léo, eu não vou destruir minha carreira, eu sou ele conselheiro da OAB, ele falou, eu não vou destruir minha carreira, destruir meu escritório de advocacia achando que eu vou salvar o mundo. Eu converso com vários comunicadores, esses comunicadores estão passando aperto para cuidar da própria família. E essa semana chegou um jatinho particular trazendo o Cacai para conversar na OAB sobre o porquê que o processo do Lula é um processo irregular. A gente está falando de pagar um jatinho particular, acho que ele é esse colega do Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul, mas enfim, acho que é Rio Grande do Sul. Pagar um jatinho particular para sair de São Paulo e levar o Cacai no Rio Grande do Sul para falar com juristas sobre uma coisa que todos os juristas sabem. E depois pegar um jatinho particular e levar o Cacai de volta. Isso foi pago pelo PT, mas os comunicadores que estavam lutando pelo PT e passando fome, eles não receberam uma ligação do PT para perguntar: você tem o mínimo existencial? Eu estou vendo que você está abandonando a luta, né, que você trabalha durante o dia, faz seu trabalho durante a noite, você tem um mínimo existencial? Nós vamos ajudar seu trabalho a crescer. Não, isso não aconteceu. Então nunca teve uma aproximação do PT com os comunicadores, nunca teve uma aproximação do PT com a militância digital, e isso foi minguando a militância digital. Uma parte dela, que tem caráter, parou de fazer por não ter condições de dar sequência. A outra parte se adaptou para fazer o clickbait, que o clickbait é como se fosse uma droga, né, como se fosse um bingo. Quanto mais você faz, mais você vai aprofundando. E hoje, enquanto o outro lado, digamos que aquilo que a gente chama de direita ou extrema-direita, e eu chamo simplesmente de entreguismo. Enquanto aquele lado tem uma equipe que, na hora que um youtuber começa a mostrar que tem uma capacidade de comunicação, toda essa equipe joga o cara para ter 1 milhão de seguidores em pouco tempo, e esse cara nunca mais vai abandonar o Bolsonaro. Do lado da esquerda, nós temos várias pessoas tentando de todas as formas sobreviverem, e temos alguns canais gigantes que simplesmente monopolizaram o pouquinho de público, o pouquinho de ecossistema. Então, esses pequenos canais monopolizaram superchat, monopolizaram doações, monopolizaram tudo. Poucos canais monopolizaram tudo, e os canais pobres estão simplesmente morrendo, não estão sobrevivendo por causa do tapa do algoritmo, mas o abandono
do público, porque o público quer escutar só coisas boas. Então os sérios estão picando a mula, alguns estão se adaptando e produzindo clickbait. O que a gente tem hoje? A gente tem um esforço muito grande por parte dos comunicadores, não para passar informações políticas, mas para criarem um motivo para o Bolsonaro cair. Porque eu sei que se eu criar um motivo convincente para despertar a esperança de que o Bolsonaro vai realmente cair dessa vez, meu vídeo vai ser compartilhado, isso vai me dar dinheiro. E é assim que funciona. Se eu tiver uma criatividade muito boa para explicar, por esse motivo a Michelle vai ser presa, o vídeo vai ser compartilhado e vai dar dinheiro. Agora, não tem jeito. O Lula encontrou uma super estratégia e vai ser eleito no primeiro turno. Se eu criar um motivo muito legal para isso acontecer, isso vai gerar uma alegria no público de esquerda, no gado de esquerda, que vai compartilhar isso e vai ignorar completamente o trabalho sério. Então, nós temos vários canais e várias pessoas, nos canais que possuem várias pessoas participando, várias pessoas, todas elas desesperadas por fama e aprovação. Elas estão hoje empenhadas em criarem formas de alegrarem a plateia e não passarem necessariamente conhecimento. Isso é o que está destruindo bastante a nossa capacidade de ultrapassar esses problemas. E eu falo com vocês o porquê. Imaginem a situação atual. Enquanto aquilo que a gente chama de direita tem toda uma estrutura conectada ao ídolo que é o Bolsonaro, e essa estrutura está disposta a fazer o que for preciso para eleger o Bolsonaro, porque ela tem uma ligação afetuosa com o Bolsonaro, a esquerda não tem uma ligação afetuosa com o PT ou com o Lula. Eu tenho, tá? Para que vocês não imaginem que eu estou falando ao meu respeito. O Lula foi para mim, assim, o que o Lula fez por mim em termos de mandar uma carta de dentro da cadeia, me elogiar em 3 entrevistas, ele falou: Leonardo Stolp é um gênio. Então eu sou um cara que, se eu abandonar o ex-presidente Lula, eu peço para vocês ou que me internem, por serem meus amigos, e os mais fortes que me deem um bom cacete. Então não tô falando de mim, que me quebrem no cacete mesmo, porque eu estarei sendo um hipócrita. Se eu abandonar o ex-presidente Lula, eu estarei sendo um hipócrita, eu estarei sendo um babaca, e eu estarei sendo talvez um politiquento, um Aécio, vamos dizer assim. Então não estou falando ao meu respeito. A equipe Lula, ela me contempla com surpresas que no dia que eu fiz um vídeo ficou criticando isso, e pouco tempo depois eu vi a divulgação do Lula Verso, meu olho encheu d'água. Que eu falei: nossa, como foi importante eu ter feito essa live, apesar de ser a live do cancelamento, e ainda que não tenha sido essa live que influenciou a criação, mas ela, de uma certa forma, ela está uma semana antes do lançamento. Isso me emocionou. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que a felicidade minha mesmo vem do Lula e da equipe Lula, porque a equipe Lula me ligou e falou: o presidente quer falar com você. O Lula falou que queria conversar comigo, o Léo Atucci mandou eu sair de Ponte Nova e ir para São Paulo para conversar com ele. Então não imaginem vocês que eu estou falando do Lula e estou falando do Leonardo Stolp. Eu estou falando da importância de que os demais que estão lá se esforçando para isso, que eles tenham uma ajuda para a gente ter uma quantidade grande de comunicadores. Porque, olha, imaginem vocês que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente classicista. Vocês acham que, por mais que eu seja empoderado, vocês acham que eu vou conseguir conversar com as favelas? Não. Eu não vou conseguir. A gente precisa do Lula empoderando um cara dentro das favelas. E ao mesmo tempo, esse entrelace. E da mesma forma, eu estou estudando direito, estou fazendo o bacharelado e o mestrado. Aí, o direito nunca vai me aceitar. Eu não tenho olhos claros, nem sou de família rica. É preciso entender que existem classes e riquezas são diferenças. E no Brasil, que é um dos países de maior segregação no mundo, eu não vou ter legitimidade, por exemplo, para falar com os evangélicos. Eles vão virar e falar: quem você é? De qual igreja você é? Você é pastor? A gente precisa conquistar pessoas em todos os segmentos, empoderar pessoas de todos os segmentos, porque se a nossa rede crescer, todos vão ganhar. Mas o que aconteceu com a esquerda, infelizmente, foi a ideia de que a gente tem um pequeno nicho ecológico, um pequeno ecossistema que está morrendo e que é preciso disputar esses poucos. E aí tem uma briga, né? Há pouco tempo atrás a gente teve uma briga entre 247 e DCM, uma coisa horrível. Do outro lado é o contrário, eles estão todos se apoiando e crescendo e tornando o ecossistema gigante e mostrando para as pessoas que é ali que é legal e tal, e todos eles bombando. Dentro da esquerda a gente está tendo uma briga pelos poucos usuários, pelos poucos superchats, pelas poucas coisas que existem ali, e isso tem se tornado cada vez mais um processo de autodestruição, um processo de suicídio dessa comunicação progressista,
E esse processo de suicídio me preocupa muito, porque não é o carro de som e o outdoor que vai comunicar com as pessoas nos dias de hoje. Muito pelo contrário, as pessoas estão em casa, presas em casa, brincando no celular. As coisas mudaram. Essa ideia de que nós vamos voltar para as bases e colocar um palanque na rua para tentar gritar operários do Brasil, univos, não é assim não. Então, o que eu falo com vocês é o seguinte, é muito importante que a gente tenha primeiro, unidade de objetivo. Eu anotei aqui, agora já mudando da crítica para falar, propondo soluções. Né? Criticar é muito fácil, criticar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, propondo soluções. Unidade de objetivo. É um grande erro numa causa, e quem falou isso não foi só gente do bem, está no livro do Hitler. Uma causa nunca pode ter muitos objetivos ou apontar problemas demais, porque senão quem está ouvindo vai falar, pô, esse cara fala tanto problema, porque problemas são eles. E a esquerda já foi taxada por isso. A esquerda levanta tantas bandeiras e as pessoas falam, olha, a esquerda reclama de tudo, etc. O outro lado venceu as eleições com 3 objetivos básicos: acabar com a corrupção, não permitir nenhum tipo de agressão à família, aos bons costumes e metralhar o Petralha, porque o Petralha foi convertido nessa estratégia nazista da campanha do Bolsonaro. Ele foi convertido à imagem do inimigo do povo, judeu. O judeu, né, tá num vídeo meu de 6 anos atrás, a estratégia de aplicação da comunicação, a mesma comunicação usada pelo Hitler, pelo bolsonarismo, pelo Olavo de Carvalho, foi em converter o elemento inimigo da sociedade, o judeu do Brasil, no petista, porque racial seria estúpido, os caras têm votos em todas as raças. Então nós precisamos ter uma unidade de objetivo. Eu conversei sobre isso, eu não sei se a Nara não participou na Holanda, naquele encontro da Holanda. Eu lembro que eu estava tentando falar e tinha uma menina que depois, Nara, me conta quem que é aquela menina, que eu fiquei imaginando como que o ego é destrutivo, né? A menina começou a gritar comigo quando eu tentei dar essas mesmas ideias que eu estou falando hoje. Mas uma coisa que eu lembro que eu fiz uma proposta no núcleo de comunicação foi, e se a gente tivesse um objetivo, ainda que democrático, todos os núcleos eles conversassem antes sobre qual vai ser o objetivo da semana, para todo mundo falar sobre aquilo e aquilo virar pauta. Hoje a gente consegue ver como isso é importante através do tal de levantar a tag no Twitter, né? Não adianta nada ficarem todas as pessoas, cada uma levantando uma informação, se a tag não subir no Twitter. Então aquilo que eu falei naquele encontro, né, podemos dizer 6 anos atrás talvez, é o que hoje a gente está vendo de uma forma muito clara através dessa ideia de todo mundo se unir e olha, hoje nós vamos falar sobre isso. Então todo mundo sintonizado nisso, vamos levantar a tag sobre isso. Lá atrás, há 6 anos atrás, eu fiz uma proposta da gente ter grupos de coordenação e criar até um aplicativo para que não exista aquela ideia de que a coisa não está sendo democrática. Qual vai ser o assunto da semana? Vai ser, por exemplo, economia, falar sobre economia. O grupo propôs falar sobre economia, o outro grupo propôs falar sobre identidade de gênero, o outro grupo propôs falar sobre feminismo. E se não tiver uma unidade, a gente vai ter várias pessoas falando separadamente sobre assuntos e a tag não vai subir no Twitter, né? Traduzindo de uma forma muito clara. A gente vai estar todo mundo empurrando, talvez um ônibus parado, cada uma numa direção diferente. Se todo mundo juntasse para empurrar numa mesma direção, ele andaria. Esse tipo de proposta que eu fiz há 6 anos atrás é inteiramente pertinente hoje e continua válido. A gente não tem unidade de objetivo, a gente tem vários comunicadores, vários grupos, cada um colocando a sua pauta como sendo a mais importante. Talvez o mais importante fosse, olha, talvez a minha pauta vai ser a mais importante de todo o grupo, se eu der a oportunidade de que essa outra pauta que foi a mais votada como mais importante esteja na frente nesse momento. Então aquela proposta de criar um aplicativo, talvez, para que todos os núcleos, todos os grupos, todas as militâncias votem, mas depois de votada a pauta mais importante, todos se unam para levantar a tag no Twitter, como faz o Bolsonaro. A urna é fraudada, isso sobe no Twitter. Por mais que não seja fraudada, por mais que seja, isso sobe e ele consegue tirar a atenção do novo escândalo que rolou. É porque eles têm unidade de objetivo. Programação neurolinguística. É preciso que o PT identifique, né, pelo menos nas militâncias. O meu sonho fosse que o PT criasse realmente um núcleo e contratasse grandes nomes, grandes pessoas para comporem essa equipe e a partir de lá de cima, do próprio PT, viessem as coordenações a respeito disso, que é o que acontece do outro lado. Eles têm, por exemplo, a Cambridge Analytica, tem a Heritage Foundation, tem vários núcleos no topo da pirâmide que vão coordenando os subnúcleos que estão dentro do Brasil e esses subnúcleos vão ramificando aquilo que foi criado.
e vão ramificando só aquilo, né? Na semana que a Dilminha era dona da Havan, era só Dilminha dona da Havan. Na semana que o Lulinha era dono da Friboi, era só isso, e isso tornou verdade. Então, essa questão da programação neurolinguística ela é muito importante, porque ainda que fique uma semana falando que o Lulinha é dono da Friboi, toda a prova depois que a Friboi não era do Lulinha não serviu, porque hoje a gente entra no Uber ou um táxi dentro de São Paulo e fala sobre política, o cara aponta para um prédio dentro de São Paulo e fala, aquilo ali é do Lulinha. Ah, ele é dono da Friboi, sim, não está em nome dele, mas ele tem um esquema de laranja, etc. A Oi é do Lulinha, sim. Ele pode não ser o dono da Oi, mas ele fez um esquema lá que ele tem todas as ações. Então isso está no inconsciente do cara e funcionou muito bem. Mas por quê? Porque todo mundo falou. Tinha unidade ali. E aí, além da unidade de objetivo, que é uma coisa que as militâncias podem coordenar, e esse sonho sobre o núcleo de inteligência para coordenar os grupos, que a partir do núcleo de inteligência, pode falar, gente, essa semana o Lula precisa que todos nós tenhamos um engajamento para falar sobre economia, porque o Lula vai falar sobre economia. Então vamos levantar o assunto da economia. Esse núcleo de inteligência é importantíssimo, porque ele vai pegar a fala do Lula sobre economia e vai identificar a parte que diz respeito aos agricultores é essa. Então, fulano, vocês conversam com agricultores, dá uma olhada nesse pedacinho aqui, repitam isso, então se você já se declarou lulista, pode colocar isso no seu canal. Fulano, vocês conversam com professores, a parte que o Lula falou que é relacionada aos professores é essa. Fulano, a parte da economia relacionada aos evangélicos é essa. Esse grupo vai julgar para os segmentos, é um grupo de inteligência, não é um cara que trabalha no PT há 30 anos e por isso ganhou essa função. É um grupo de inteligência formado por cientistas que vão... Assim, engenheiro de produção para calcular como é que vai ser a divisão de tudo isso, como é que vai ser a distribuição. É um profissional de programação neurolinguística para imaginar como cada segmento, né, junto com o profissional de ciências sociais, como cada segmento vai receber cada pedacinho da fala do Lula. Tem profissionais também evangélicos que vão ter, além da teoria, a vivência naquele meio. É um núcleo, gente. É um núcleo de comunicação para coordenar todos os demais núcleos e ser acreditado pelos demais núcleos, para evitar aquilo que aconteceu naquela reunião da Holanda, que para mim foi traumático. Eu vou te falar que eu prometi para mim mesmo que eu não participaria mais e também não faria parte de nenhum partido para nunca ter que participar daquilo, porque eu detesto baixaria. E no momento que eu falo com vocês sobre a importância de termos um núcleo, é exatamente para que esse núcleo seja acreditado. Para que não aconteça aquilo que aconteceu de algumas pessoas falarem, mas a gente quer falar sobre isso. Tudo bem, existe uma liberdade, mas será que essa liberdade vai vencer a eleição? Porque o que importa no momento não é ficar colocando a sua pauta como a mais importante. Eu gosto muito, por exemplo, da Edva, Edva mesmo que chama, que tem aquela coisa lá de anula impeachment, toda empolgada naquele desespero do anula impeachment. É muito bonito isso, mas ninguém vai engajar com isso. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, todo o esforço que ela está fazendo pelo anula impeachment, que seria uma coisa muito boa e importante, claro, para a nossa história, é um esforço que poderia estar sendo potencializado para, primeiro, o PT voltar ao poder, para depois fazer a reescrita da história, porque são os vencedores que escrevem a história. E o vencedor hoje é o Bolsonaro. Ele não vai reescrever a história. A gente não vai conseguir do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, que é o cara que pegou esse caso sobre anulação, a gente não vai conseguir que ele retifique uma decisão dele, que o impeachment não vai ser anulado. Então, só para vocês terem uma ideia, como as paixões levam as pessoas para pautas que, infelizmente, são pautas que só vão dispersando, enquanto o outro lado, quando ele foca em um ponto, é só aquele ponto. Bom, e aí entra profissionais, dentre os profissionais, aquele que é mais ignorado, que eu considero talvez o mais importante, é o profissional com muito dom, não adianta só teoria, o cara tem que ter dom, experiência e teoria com a programação neurolinguística. O que a Globo está fazendo? Olha o poder da Globo. A Globo sabe que ela não consegue mais falar de política com o povo brasileiro. Então, quando um bolsonarista escuta o Willer Bonner falando que o Bolsonaro é do mal, o bolsonarista nem leva a sério, porque o bolsonarista tem a paixão dele muito mais acima do que o que a Globo diz. Da mesma forma, nós. Não interessa o que a Globo vai falar a respeito do ex-presidente Lula. Não interessa, a gente vai votar no ex-presidente Lula. Pronto, simples assim. Porque a Globo não tem influência sobre nós. Mas eles produzem determinados produtos que acabam tendo influência. Porque você consegue operar uma parte do seu cérebro que é responsável por 5% das suas ações, que é o consciente. O inconsciente, além dele ser 1 milhão de vezes mais rápido, ele governa 95% das suas ações.
Uma forma muito interessante de você entender a diferença do consciente e do inconsciente é que quando você está estudando para tirar a carteira, você está todo desesperado olhando para o retrovisor, fazendo tudo aquilo ali de forma consciente, nesses 5% do cérebro, você consegue ser reprovado numa coisa que 3 anos depois você já nem está pensando. 3 anos depois você está dirigindo seu carro, com o telefone celular, segurando o telefone celular, o que é proibido, lógico, segurando o telefone celular com a mão, dirigindo o carro e ainda, né, fazendo alguma coisa ali no GPS, e tudo acontece naturalmente, porque o dirigir foi para o seu inconsciente. E é muito importante dizer que o que a Globo está fazendo agora é operar a política através da poluição do inconsciente. O Big Brother, são as novelas. No momento que você consegue colocar no inconsciente do cara que o PT é a favor, por exemplo, da mudança de sexo das crianças, mesmo que você não fale isso diretamente, mas você vai trazendo esses elementos, 5 dias antes das eleições, basta você perguntar: você concorda com a sua criança mudando de sexo? O cara já tem no inconsciente dele que quem quer isso é o PT. Ele já acredita nisso, porque isso foi programado durante muito tempo como um fake news que estava sendo bombardeado. Na hora que você faz essa pergunta não vai entrar na justiça como sendo fake news, porque foi só uma pergunta. Ela vai usar a programação mental que já está na cabeça do indivíduo para o cara pensar: eu não concordo com isso de jeito nenhum, eu não vou votar no PT. Mas o PT não propôs isso. O inconsciente dele acha que sim. O inconsciente dele foi poluído nesse sentido. O que é importante para nós nesse momento? É importante no núcleo de comunicação uma pessoa que saiba a programação neurolinguística para a pessoa identificar imediatamente essas jogadas do outro lado. Olha, o jornal está falando constantemente nisso porque o objetivo desse jornal daqui a pouco tempo vai ser isso. O Léo Atucci brincou comigo, falou sobre a síndrome de Cassandra, né, que foi condenada a prever o futuro, mas nunca ser acreditada. Então ela conseguia prever o futuro e ela nunca conseguia convencer as pessoas sobre as previsões, por causa da questão da Wikipédia, que eu falei, né, e ainda falei sobre a questão da Wikipédia prejudicar os sites de esquerda e não só os políticos de esquerda, e agora aconteceu. Mas era uma coisa que estava muito clara, gente. Tem coisas que estão muito claras, e é por isso que eu falo que é preciso um núcleo com profissionais, porque essas coisas para os profissionais são extremamente claras. Quem é da área de engenharia, às vezes chega num determinado... numa determinada conjuntura relacionada à engenharia, que pode ser engenharia civil, mecânica, elétrica, o cara já bate o olho com a experiência dele e fala: ali tem um problema, ali precisa ser resolvido dessa forma, e o leigo olha e não vê nada. Comunicação é a mesma coisa, né? Uma pessoa que tem a sensibilidade, ela bate o olho e fala: aquilo ali vai transmitir tal informação, aquela cor não pode ser desse jeito, porque ela vai ativar tal parte do cérebro. Então, quando um vídeo de um determinado político vai ser divulgado, o cara, se o profissional vê antes, ele fala: olha, esse vídeo pode ser divulgado, mas na população tal ele vai dar tal, vai ser utilizado pelo outro lado para catalisar a população tal a ter ódio do PT. É importante ter esse núcleo de comunicação. É muito importante, porque enquanto a esquerda ela fica batendo em coisas insignificantes da direita, porque lá existe esse núcleo de comunicação e a gente quase não vê isso acontecendo, a direita consegue pegar trechinhos do que o Lula falou, do que a Dilma falou, e fazer um arraso, porque esses materiais não são analisados dessa forma. E falando sobre todas essas questões, agora eu vou entrar na questão mais técnica, que talvez seja a questão que todas as pessoas imaginam que é a questão mais importante, mas sem as anteriores ela acaba sendo muito, não vou dizer irrelevante, mas ela acaba sendo muito fraca, que é o marketing digital. Tudo que eu falei até agora é referente à produção do produto. Então vamos imaginar, pode pensar o produto que você trabalha, né? Vamos imaginar que você trabalha com... eu vou falar uma coisa aqui de exemplo meu, mas cada um pensa naquilo que você trabalha. Vamos imaginar que eu trabalho com a produção de salgados. Se eu fizer um super marketing digital em cima de um salgado que não presta, eu vou conseguir vender, claro, mas eu não vou conseguir vender 2 vezes para a mesma pessoa. Da mesma forma, se eu fizer um salgado maravilhoso e ninguém tiver consciência que aquele salgado está ali para ser vendido, ele vai estragar, porque é o melhor produto do mundo, mas ninguém está tendo acesso. Então, é por isso que é importante falar sobre o produto, para depois falar sobre o marketing digital. E é uma ciência que pode ser desempenhada por pessoas que não precisam necessariamente ter formação, mas precisam se comprometer a compreender o que é o marketing digital. O marketing digital, ele é basicamente
a aplicação das ferramentas do marketing, mais as ferramentas do marketing voltadas somente às novas redes, que são as redes conectadas na internet, tanto para celular quanto para computador. A aplicação correta dessas ferramentas para você levar o seu produto para as praças e para os consumidores, né? Como que você vai fazer para levar o seu produto? No marketing digital, você precisa de um profissional que consiga compreender para qual segmento determinado produto mais se adequa, e você tem várias modalidades de fazer essas adequações. A primeira coisa do marketing digital, obviamente, é a identificação do produto e adequação do produto ao público daquela rede. Então você não vai falar você não pode abandonar o TikTok, por exemplo, com a retórica de que o TikTok é um veículo extremamente ridículo, que as pessoas estão lá, várias pessoas dançando peladas. Não, o TikTok tem público. É preciso que exista uma comunicação política dentro do TikTok, mas adequada ao público do TikTok. Assim como é preciso considerar a comunicação política correta para o LinkedIn, que é uma comunicação política que se justifica através da ideia das redes profissionais, uma comunicação política para o Facebook. Agora dizem que o Facebook está cheio de tiozão e que o Facebook tem que ser abandonado. Não tem que ser abandonado. A gente tem que ter uma comunicação política própria para o Facebook, uma comunicação política própria para o Instagram, uma comunicação política própria para cada veículo. Mas dentro de cada veículo existem vários segmentos. Então tem que ter uma comunicação política voltada a veículos, a segmentos. E essa comunicação, ela tem que obedecer uma coisa que é muito importante no marketing digital, que é a isca. A isca é aquilo que leva a pessoa para o canal. A pessoa não vai para o canal para adorar o PT. A pessoa vai para o canal atrás de uma informação que ela gostaria de saber. Então a pessoa tem aquela informação através de um vídeo, chegando lá ela vê que tem uma playlist de informações que ela gostaria de ter, e a partir daí ela consegue entrar no canal. Façam o que eu digo, não o que eu faço, tá, gente? Meu nível de frustração me levou para uma decepção tão grande que eu não aplico isso no meu canal. Então, jamais busquem no canal Leonardo Stolpa a aplicação dessas metodologias, porque eu não aplico isso. Eu estudei tudo isso, mas eu não consigo fazer nada mais hoje em dia que o Léo ao quadrado, que eu só ligo a câmera e participo como eu estou participando com vocês. O meu trabalho ultimamente tem sido outra coisa. Mas, teoricamente, o marketing digital funciona dessa forma. Você segmenta e segmenta de várias formas. Segmenta por veículos, né, por mídias sociais, redes. Segmenta por públicos dentro dessas redes e você produz realmente um produto que seja adequado para cada rede. Esse produto adequado para cada rede é a mesma coisa de dizer, olha, para o público vegetariano eu vou oferecer saladas e vou oferecer coisas vegetais. Para o público carnívoro eu vou oferecer churrasco, essas coisas aqui. E cada público recebe uma comunicação diferente. Então, por isso que o núcleo é muito importante, para saber o que produzir para cada público. E depois existem os métodos tecnológicos dentro do marketing digital, que são desde os métodos orgânicos, em que você utiliza as frases corretas, as tags corretas que podem ser pesquisadas na internet, para que o seu material seja localizado por pessoas que estejam procurando aquele conteúdo, ou por pessoas que você quer alcançar. Mas existem também as formas pagas, que são os impulsionamentos que foram bem utilizados pelos bolsonaristas durante as eleições passadas. Foram utilizados também pelo PSDB, foram bem utilizados nas campanhas passadas, mas em contrapartida é preciso dizer que quem mais teve a manha de utilizar foram os bolsonaristas, porque o grupo que colocou o Bolsonaro no poder, dizem que vazaram. Não, eles compraram os algoritmos a respeito dos perfis das pessoas no Facebook. Como que a gente implementa o marketing digital? Estudando marketing digital. É preciso que as pessoas entendam que a gente está vivendo um período moderno, chamam de pós-modernidade, mas deixa eu chamar de moderno. A gente está vivendo um período moderno. Nesse período moderno, a gente não vai vencer as eleições usando o palanque, porque as pessoas não estão todas elas na frente de um palanque. Com uma live a gente consegue alcançar talvez 1 milhão de pessoas, né? No final das contas o Lula alcança 1 milhão de pessoas. E talvez um palanque, se ele for viajar todo o Brasil, porque isso é importante também, faz parte, mas talvez viajando todo o Brasil, ele não alcance tantas pessoas. Então é importante que o marketing digital esteja do lado do marketing convencional e né, dos palanques do ex-presidente Lula, e que toda uma rede seja feita no sentido de propagar a mensagem que ele tem e os projetos que ele tem. Então, nesse sentido, o que eu diria para vocês é que nós falamos, né, primeiramente, sobre identificação de falhas, né,
Primeiro eu fiz um conceituamento a respeito do que é a comunicação, que a comunicação não é somente aquela retóricazinha. Falei principalmente sobre as formas não verbais de comunicação, porque elas precisam muito ser estudadas. Isso é o assunto do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em língua portuguesa que eu fiz, mas eu fiz em língua portuguesa, mas eu fiz todo voltado à comunicação de um modo geral. Falei com vocês também sobre o poder da mídia, e isso é assunto do trabalho de conclusão de curso meu sobre o assunto do jornalismo político. Eu falo exatamente sobre como a mídia foi utilizada para destruir a presidenta Dilma no assunto energia elétrica. Então eu falei com vocês sobre falhas que eu vejo dentro do PT, e a partir daí eu fiz um pouco de proposta de soluções. Depois dessas propostas de soluções, criticando o que falta e o que poderia ser feito, eu cheguei naquilo que eu acho que todos imaginam que seria o único assunto da minha fala hoje, que é o marketing digital. Esse não é o menor e o menos importante, mas esse é o mais simples. Porque tudo que é matematicamente explicável, tudo que é puramente mecânico, basta um pouquinho de estudo para aplicar. Então o que eu diria para vocês é o seguinte: tudo que eu falei até agora são coisas que precisamos refletir bastante, precisamos brigar contra nós mesmos, porque muitos de nós não querem ouvir o que eu falei, então é preciso brigar contra nós mesmos. E de tudo isso, aquilo que todas as pessoas imaginam que é o mais complicado, que é a pedra fundamental, que é o marketing digital, ele é o mais simples. É o mais simples. Existem vários canais ensinando como usar os algoritmos corretamente, como pesquisar os tags. Existem vários canais ensinando como segmentar público nas redes sociais, como segmentar as redes sociais, o que é cada rede social, como existem vários cursos de pós-graduação. Eu fiz na Uniaselv, gostei bastante da pós-graduação da Uniaselv, mas existem vários cursos de pós-graduação que não são necessários, eles só dão a legitimação para você usar no currículo e falar, sou especialista nisso. Não são necessários porque todo o conteúdo está gratuito na internet. O próprio YouTube fornece informações sobre isso. Mas agora nós temos o maior obstáculo, que é a cabeça do público da esquerda, que não quer entender a importância disso. Hoje eu tenho uma impressão completamente diferente da que eu tinha a respeito da Wikipédia. Lá atrás eu imaginava que todos os editores e administradores da Wikipédia eram pessoas malignas que estavam querendo necessariamente prejudicar a esquerda. Depois que eu percebi que não, que a esquerda que abandonou a Wikipédia por achar que a Wikipédia é desnecessária, eu fui ver que o que falta necessariamente não são editores e administradores imparciais na Wikipédia, mas a consciência do público progressista sobre a importância da Wikipédia e da aproximação da Wikipédia. E da Wikipédia eu falo com vocês a respeito de todos os veículos. O que falta nesse momento é romper essa barreira que existe entre a impressão de que a esquerda é perfeita e poderosíssima por causa das vitórias do passado, e depois de romper essa ideia de que somos o máximo, né, esse salto alto, depois de descer do salto, é falar, as coisas mudaram, não adianta eu tentar ficar comemorando vitórias do passado, as vitórias do passado não garantem o presente, várias grandes empresas do passado foram superadas por novas empresas do presente. Eu preciso estudar esse assunto, eu preciso realmente mudar o meu comportamento nesse assunto relacionado à comunicação, e a partir daí estudar, obviamente, o marketing digital. A parte do marketing digital, ela é uma parte profunda. Eu consegui resumir aqui o que significa o marketing digital, mas eu sugiro a todos vocês que realmente baixem playlists sobre marketing digital, porque elas são abundantes na internet, e a partir dessas playlists, a partir dessas informações, comecem a trabalhar a divulgação do produto. Mas eu posso garantir para vocês que se vocês não tiverem um bom produto, né, nós obviamente não tivermos um bom produto, o marketing digital ele vai conseguir sim entregar um produto, ou seja, entregar um vídeo, por exemplo, para uma pessoa que nunca viu, mas essa pessoa vai comer o salgado pela primeira vez, não vai gostar e não vai repetir nunca mais, não vai se inscrever. Então vai ser só uma aplicação de uma ferramenta, talvez um impulsionamento, uma venda, né, um gasto com uma divulgação que não vai converter em venda. E dessa forma, eu encerro agradecendo o convite, pedindo desculpas por estar sempre trazendo essas informações que acabam sendo informações pesadas, e agradeço a consideração e o carinho de vocês terem me convidado para falar sobre isso.